Meu nome é Carolina Freire, sou socióloga, especialista em empreendedorismo e eu ajudo mulheres a melhorarem seu negócio. E hoje a gente vai falar sobre dinheiro. E por que é tão importante a gente falar sobre a nossa relação com dinheiro? Um dos maiores problemas para empreender é saber mexer com o seu dinheiro do seu negócio. Mas antes de pensar no dinheiro do seu negócio, é preciso você pensar na sua relação com o dinheiro. Normalmente, essa relação sempre vem com dor, né? Por quê? A gente não sabe direito para onde vai nosso dinheiro. A gente não consegue se planejar no mês, a gente fica fazendo dívida atrás de dívidas. E quando a gente começa a empreender, a gente normalmente pega esses hábitos e leva para o nosso negócio também. Você conversa sobre dinheiro com suas amigas, com seus colegas, na sua família? Você lê sobre dinheiro? Como é que está a bolsa? Como é que fechou os índices? Provavelmente não, né? É essa reflexão que eu trago primeiro para você pensar em mexer com dinheiro nos seus negócios. O que acontece muito? A maioria das empreendedoras, quando começam a empreender, elas têm muita dificuldade nessa parte. É normal a gente não querer olhar extrato, a gente não pensar. E é normal que quando a gente tem dívidas, o que acontece? A gente dorme, esquece, aí um belo dia, 3 horas da manhã, a dívida aparece para você, não é? É preciso a gente olhar diferente a essa relação que você tem com o dinheiro. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer a paz com o dinheiro. A gente precisa olhar para ele e falar, a partir de agora a gente vai ter uma nova relação. Guardar demais. Ai, Carol, eu não consigo poupar, eu quero guardar, mas se eu guardo, eu não tenho dinheiro. É sempre essa coisa, né? Onde eu coloco num pote, eu coloco no outro pote. É ter sabedoria, né? Outro fator muito importante é que a gente tem mania de culpar os externos. Como assim? Culpar a família, culpar um filho, culpar a crise e não olhar para a gente. É preciso fazer essa reflexão. Será que eu estou planejando? Será que eu estou organizando o meu dinheiro? E será que eu estou criando metas? Como assim? A primeira coisa que eu preciso fazer é como é que eu vou cuidar das minhas finanças? Como é que eu vou fazer essa gestão financeira? Não só do meu negócio, mas da minha vida pessoal. Normalmente, quando eu atendo alguma empreendedora, alguma mentorado, o que acontece? As alunas me perguntam muito assim, quanto que eu preciso faturar? Mas a primeira pergunta que eu preciso fazer é, quanto que você precisa para viver? O meu negócio, ele tem que sobreviver e pagar os meus boletos pessoais. Então, a primeira coisa é você olhar as suas finanças pessoais. Quanto que eu preciso para viver esse mês? Quanto que eu preciso para viver no próximo mês? Quanto que eu gastei no mês passado? Por exemplo, agora em novembro. Quanto que eu gastei em novembro? Quanto que eu devo gastar em dezembro? Lembrando que dezembro tem Natal, presentes, tem outros gastos, festas. Será que eu estou pensando nisso? Será que eu estou fazendo projeção? Porque meu negócio, às vezes em dezembro eu consigo vender bem pra caramba, mas às vezes em janeiro eu vou ter uma queda. Então eu preciso pensar nisso. Então a primeira coisa é o tal famoso, temido, mas necessário fluxo de caixa. Entenda que fluxo é um fluxo. Então, você precisa acompanhar diariamente esse fluxo de caixa. O que acontece com o fluxo de caixa? Eu preciso saber quais são minhas receitas e quais são minhas despesas. E dentro das minhas despesas, eu vou ter despesas que são variáveis e vou ter despesas fixas. Para não errar mais, vai uma dica. Eu produzo brigadeiro. Para eu fazer 10 brigadeiros, eu vou gastar X reais, né? Mas o aluguel, não importa se eu vender 10 ou se eu vender 50. A pessoa que cobra meu aluguel, ela vai me cobrar aquele valor fixo. Então, isso é um custo fixo. Não importa se eu vender pouco ou se eu vender muito, o boleto vai chegar. Agora, se eu não vender muito, eu não preciso comprar muitos insumos, não é? Agora, se eu vendo mais, eu preciso comprar mais. Ele varia. Por isso que é um custo variável. Porque quanto mais eu vendo, mais eu vou ter aquele custo. Então, eu preciso ficar atenta a isso. Eu preciso ficar atenta aos gastos desnecessários. Será que realmente eu preciso gastar dessa forma? Quando a gente faz planejamento, a gente faz gestão.
E quando a gente faz gestão, você consegue controlar, por exemplo, só controle de fornecedores. Como assim? Vamos continuar com brigadeiro. Eu faço brigadeiros e entre os brigadeiros eu faço um que é com morango. E eu percebo que nos próximos 3 meses eu gasto X reais constantemente com morango. Se eu compro o morango por uma bandeja a 10 reais, eu posso negociar, eu posso ir na Ceasa, eu posso ir numa feira, eu posso procurar pequenos agricultores aqui na região, eu posso ir lá em Braslândia, olhar onde que vende morango, conversar e negociar, porque eu tenho, olha, durante 3 meses eu gasto em torno de 100 morangos. Então eu tenho uma noção de quanto que eu estou gastando. Então eu tenho uma noção para poder barganhar, pesquisar, tabelar com fornecedores. Quem vai te ajudar nisso é a gestão financeira. Entender esse processo te ajuda também a trabalhar sua carteira de clientes. Pensa comigo. Se você trabalha por encomenda, você anota o nome das pessoas que você recebe, anota a data. Então você consegue trabalhar quem são seus clientes. Você consegue perceber, por exemplo, que a Maria tem 3 meses que ela não compra de você e você faz aquele trabalho de retorno. A gestão financeira, ela não te ajuda só com o seu financeiro, ela te ajuda com essa sua gestão do seu negócio, ela te ajuda a organizar. É fácil? Claro que não, mas é preciso. A primeira coisa que você precisa fazer é começar a ter esse hábito de anotar. Eu sei que muitas não têm. E aqui vai uma dica. Carol, qual que é a melhor planilha? Qual que é o melhor aplicativo? É aquele que você faz. Por quê? A maioria das pessoas não fazem. É preciso você ter o hábito. Às vezes, um bom caderno e um bom lapisinho te ajuda mais do que um aplicativo. Se eu não sei mexer com planilha, eu não vou passar uma planilha para você. Então, o que você precisa fazer nesse exato momento é começar a anotar. Pega o seu dia, não deixe para fazer isso só na sexta-feira. Eu costumo dizer que quando a gente começa a empreender, a gente acha que tem super memória e a gente não tem. Todo dia, no final do dia, verifica quanto que você gastou. Anote esses gastos. Sabe quando você vai comprar as coisas e sempre pergunta para você se você quer a notinha e você sempre fala, não, não precisa não. Você vai começar a pedir essas notinhas. Por quê? É preciso saber qual que é a sua despesa do seu negócio. Quanto que você precisa para fechar aquele mês. Não adianta a gente pensar nisso sem fazer essas projeções. Existe uma diferença, gente, entre faturar e lucrar. Faturar é o seu faturamento daquele mês. O lucro é depois que você paga todas essas despesas fixas, variáveis, seus fornecedores, seus compromissos, seu prolabore. E o que é prolabore? É o salário da empreendedora. A gente não pode, toda hora que a gente precisa de um dinheiro para casa, ir lá pegar no caixinha do nosso negócio. Hoje eu fiz uma venda, vendi 20 reais. Aí eu passei no supermercado e comprei carne para casa. Esses 20 reais, percebe que ele sumiu da sua conta? Quando você bate o preço, quando você bate o final, cadê os 20 reais? Carol, mas o que eu faço? Olha, eu sempre falo que toda vez que você pega dinheiro do seu negócio, você escreve lá, PG eu. Porque aí devagarinho você tem esse controle. O ideal é você chegar e se pagar num determinado mês, dia do mês. Que dia vai ser esse? Vai depender do seu faturamento. Às vezes, tem negócios que a gente fatura mais no começo do mês. Tem negócios que a gente costuma faturar mais no final do mês. E tem outros tipos que a gente costuma faturar normalmente no meio do mês. Quem te responde isso? A sua gestão financeira. Quando você faz 3 meses depois que você começa a anotar, daqui 3 meses você consegue perceber essas movimentações. Você começa a trabalhar melhor e se organizar. É importante a gente saber fazer planejamento e ter constância. Normalmente, as pessoas assistem a minha palestra, assistem a minha aula e começam no outro dia a fazer. Mas passam
3 meses, 4 meses, elas largam de mão. Então, você tem que continuar. Percebe que daqui a 1 ano, se você começar a fazer isso hoje, daqui a 1 ano você vai ter uma noção de qual que foi o seu faturamento, qual que foi o seu lucro, qual foi a sua projeção durante o ano todo. Isso é lindo, porque você começa a projetar futuros. Normalmente, todo negócio, ele tem meses que tem mais e meses que tem menos. Por exemplo, quem mexe com chocolate? É claro que perto da Páscoa você vende mais. Mas perto agora, mais ou menos agosto, setembro, é um mês que não tem muita data que dá para colocar chocolate, não é? Se eu já sei disso, eu me preparo para agosto e setembro, que são meses que eu faturo menos, que eu tenho um lucro menor, ter um caixa reserva. Quando que eu fiz ele? Em abril. Fazer planejamento é você olhar para frente, olhar para trás, analisar. E não precisa de muita planilha. Um bom e velho caderno. Sabe aquela agenda velha que está parada aí na sua casa, pegando poeira? Pega ela. Você vai pegar uma parte e escrever receitas. E na outra parte vai escrever despesas. E seja bastante descritiva. Escreva no começo, é sempre importante a gente deixar bem detalhado. Com o tempo você vai perceber que vai ter uma palavra, outra palavra, que você vai poder criar uma codificação para você. Mas quanto mais detalhado no começo, melhor para ti, e entendendo o que seu negócio precisa, quais são as respostas que eu preciso ter a partir da minha gestão. Lucro, né? Que é uma grande dificuldade que a maioria das pessoas tem. O lucro, gente, ele é aquilo que sobra. Mas o lucro não é para eu gastar. É comum a gente, por exemplo, ter um lucro maior no final do ano. Principalmente quem vende roupa, maquiagem. Então é preciso você se organizar. Faça uma lista de desejo. Valore o que você quer com o tempo. O que eu quero nesse momento? O que eu desejo? Quanto que eu preciso para ter? Nossa, eu queria ter um novo forno. Quanto que custa esse forno? Eu tenho condições hoje de separar quanto para pagar esse forno? Eu preciso desse valor para quando? São perguntas que você constrói um plano de metas. Meta é você saber o que você quer, saber para onde você quer ir, colocar uma data. Por que é tão importante colocar datas nas nossas metas? Para a gente poder projetar se a gente realmente está cumprindo. Porque se eu quero chegar daqui e ir para cá, eu preciso caminhar. Para eu poder caminhar, eu às vezes vou ter que me desviar do caminho, não é? Às vezes algo acontece, um filho fica doente, eu tive uma queda no faturamento. A Covid provou que muitas pessoas não estavam preparadas. Tudo bem, e agora que as coisas estão retomando? O que eu quero? Por que eu quero aquilo? A gente precisa justificar. Quando a gente cria metas, e dentro do financeiro, eu sempre falo, não é você não gastar, é você gastar com sabedoria. Sabedoria em saber quando gastar, em que momento gastar. Normalmente a gente é feita muito de impulsos, e isso vai para o financeiro. Não só no pessoal, mas no próprio negócio. Eu vejo muitas empreendedoras, quando começam a melhorar, já querem fazer grandes investimentos, né? Então, organize melhor, pense, crie projeções. E sempre, sempre, baseada da onde? Baseada no seu fluxo de caixa. A base dele é isso. Por isso que eu costumo dizer que o fluxo de caixa, ele é como se fosse a alma, entendeu? Para que seu negócio dê certo. A maioria das pessoas acabam fechando, não é porque não vende. Eu costumo escutar isso assim, muito. Carol, eu até vendo bem, mas eu não sei para onde vai o dinheiro. O dinheiro ele acaba indo para os seus gastos pessoais, o dinheiro acaba indo pela sua falta de administração. E isso não é uma questão dos outros, não é uma questão externa. A gente precisa parar de culpar os externos por questões nossas. Então, pegue a rédea da sua vida. Pegue o financeiro, olha para ele. E a partir de hoje, tenha
uma relação melhor. Outra coisa que eu gosto muito de terminar dizendo que na vida, não é a vida deixa a vida me levar. No seu negócio, não é o seu negócio deixar te levar. Você precisa saber o que eu quero com o meu negócio para 2023. O ano já acabou. Você já pensou o que você vai fazer para 2023? Aonde que você quer estar em novembro, dezembro de 2023? Comece agora. Anote, escreva, coloque data. Para eu chegar lá, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso investir nisso, eu preciso investir na minha comunicação, eu preciso organizar meu financeiro. Coloque prazos para você, para que em novembro de 2023 você olhe para trás e pense, nossa, eu superei. Estude, assista, conheça mais sobre empreendedorismo, faça cursos, porque isso vai te ajudar. A maioria das vezes, o nosso maior problema não é vontade. Eu vejo muitas empreendedoras com muita vontade de ganhar, e muita vontade, muita dedicação, acordam cedo, mas falta, às vezes, estudo. Estudo, ele vai te direcionar, e é algo que ninguém vai te tirar. Bem, gente, por hoje é isso. Me procurem nas redes sociais, continuem estudando, se dedicam. Eu espero que 2023 seja o ano para você, o ano para o seu negócio. Até logo!